E aí, gente, tudo bom? Vamos para mais uma live, última do ano, porque não farei live no dia 31 de dezembro. Vamos lá, vamos se achegando, que hoje a live vai ser boa. A gente vai falar de um tema que eu amo, que eu sou apaixonada, que é o branding pessoal. Eu havia colocado na chamada da live que muitas vezes a gente se questiona, mas o meu chefe não me dá valor, mas a minha empresa não me dá valor. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre por que isso acontece, por um lado, e também vamos falar um pouquinho sobre como a gente pode atuar para mudar essa realidade, para que as pessoas, nosso chefe, nossa organização, nos deem valor. Tá bom? A gente vai falar hoje sobre branding pessoal e eu não poderia começar a falar desse tema sem apresentar para vocês o livro que me fez, de fato, mergulhar nisso e abrir os meus olhos para entender que a minha profissão de marqueteira, o que eu já faço há 8 anos, eu tava até lembrando que agora em janeiro eu faço 8 anos de empresa, que eu trabalho com marketing todos os dias, me abriu os olhos de que o marketing poderia ser uma ferramenta muito poderosa para de fato mudar a minha carreira, mudar a minha relação com a carreira, que é este livro. Do Arthur Bender, Personal Branding. É um livro muito bom. E depois de um tempo eu percebi que dos livros que eu li sobre desenvolvimento pessoal e sobre carreira, esse é o único livro que não necessariamente fala para líderes. Ele fala para pessoas, qualquer pessoa que queira se desenvolver na carreira por meio dessa técnica. E para mim, que já trabalhava com marketing, que amo marketing, sempre soube que eu queria trabalhar com isso, ele foi de fato um presente. Então, para quem se interessar, eu indico muito. O Arthur Bender, ele está aqui no Instagram, ele faz muito conteúdo super interessante, reflexões e provocações também muito, muito boas pra gente seguir e entender um pouco mais desse assunto. Mas vamos lá. Tô vendo que algumas pessoas já entraram, vamos começar o tema. Eu vou terminar às 8 horas, se eu me estender um pouquinho, me desculpem, mas esse tema é realmente um tema que eu sou apaixonada e que tem bastante conteúdo pra gente falar. Muito provavelmente eu vou trazer pílulas disso ao longo do tempo, mas eu quero fazer uma introdução apropriada do tema aqui pra vocês, relacionando branding pessoal e carreira. Então, pra gente começar, vocês sabem que eu tenho minha cola aqui embaixo, por isso que às vezes eu olho pra baixo. Pra gente começar, eu quero colocar pra vocês que eu vou falar sobre esse tema de meu chefe não me valoriza, minha empresa não me valoriza, dividindo esse tema em 2 pilares. O primeiro pilar é o pilar do sistema organizacional, que a gente sempre vai falar sobre isso, a gente sempre vai tentar entender por que as coisas são como são, para daí a gente começar a se questionar, para daí a gente começar a refletir como que a gente pode se adequar a esse sistema ou questionar esse sistema. E o segundo pilar é o pilar individual, do nosso ambiente, do nosso espectro individual. Tá? Então, começando a falar do sistema organizacional, uma coisa que acontece, e não sou eu que estou falando, historicamente, quando a gente vê estudos sobre recursos humanos, estudos sobre gestão de pessoas, as organizações, elas não enxergam os colaboradores, os subordinados, como indivíduos. E por que isso acontece? Pura e simplesmente por uma questão matemática. As organizações, o sistema organizacional vigente da maior parte das organizações é um sistema piramidal, em que tem menos pessoas em cima, mais pessoas embaixo. Menos pessoas na liderança, mais pessoas que são subordinadas, colaboradores. E aí o que acontece? As pessoas que estão em cima, geralmente elas estão olhando para 10, 20, 30 pessoas ali no time delas.
E é muito complexo para eles olhar para essas 10, 20, 30 pessoas de forma individualizada, personalizada. Então, quando a liderança, quando as pessoas que estão em cima, que precisam que essas pessoas trabalhem ali numa engrenagem perfeita para atingir determinados resultados, traçam estratégias para conseguir que essas pessoas façam o que elas precisam fazer, elas pensam em estratégias para o grupo, para a massa crítica de pessoas se movimentar da forma como eles precisam. Além disso, quando a gente vai olhar para esse conjunto de pessoas, a gente precisa entender que, na maioria das vezes, esse conjunto de pessoas está fazendo atividades táticas operacionais. E o que acontece? Quando as pessoas estão fazendo práticas táticas e operacionais, elas são mais facilmente substituíveis. Porque o que elas fazem é muito mais simples, geralmente é muito mais mecânico. E existe muito mais demanda de recursos humanos do que oferta de emprego. Então, você traça uma estratégia para gerenciar aquelas pessoas de forma igualitária para o grupo, para que ele faça o que você precisa fazer. Se uma peça daquele grupo não está atuando da forma como você precisa, não é tão difícil assim você tirar aquela pessoa e colocar uma outra no lugar. Ou se aquela pessoa decide sair por alguma razão, não é tão difícil você recolocar uma peça naquele lugar, porque o trabalho não é tão complexo e existe uma alta demanda de recursos para as organizações. Então, começa por aí. A gente sabe que quando se pensa em motivação, quando se pensa em estratégia de benefícios, estratégia de remuneração, de recompensa, as organizações elas pensam nos colaboradores como grupos. Porém, quando a gente fala sobre futuro do trabalho, quando a gente fala sobre novas práticas de liderança, muito vem se falando de, ok, essa é a operação vigente, é dessa forma que a gente pensa as organizações, mas daqui para frente, talvez as organizações não precisem de times tão grandes, elas não precisem mais de tantas pessoas para um liderado, ou para um líder, ou para 2 líderes, grupos muito grandes. Talvez a gente tenha que começar a pensar nesses times de forma um pouco mais personalizada, de uma forma um pouco mais granular. A gente vai precisar começar a olhar competência pessoas a pessoas para fazer aquele casting, né? As pessoas certas nos lugares certos. E aí, a liderança, isso recai sobre a liderança uma responsabilidade maior de ok, então eu realmente preciso entender e conhecer o indivíduo que está operando para mim naquele time. E é aí que entra aquele segundo pilar que eu falei que eu ia contar para vocês, que é o pilar individual. Porque entendam que é muito complexo para o líder olhar para esse time de 30 pessoas e conhecer todas as características mais fortes dessas pessoas, personalizar o discurso para motivá-las, personalizar as atividades que elas vão precisar fazer para atingir determinados resultados. E aí, o que esse líder ele vai fazer? Ele vai falar, bom, ok, eu vou criar uma estratégia para entender quem são essas pessoas através da minha percepção. E a gente, de maneira geral, faz isso. A gente generaliza a nossa percepção sobre as pessoas a partir do nosso ponto de vista. A gente estava aqui em casa outro dia, a Tami, que está aqui, ela estava aqui em casa e a gente estava conversando sobre isso. Muitas vezes o outro, na verdade, ele não existe pra gente. O que existe pra gente é a percepção que a gente tem do outro. Isso é muito verdade. A não ser que você passe muitos anos, muito tempo com a mesma pessoa e você passa a conhecer ela de maneira muito profunda, em diversos momentos, em diversas situações, geralmente no trabalho, o que a gente conhece é a nossa percepção de determinado indivíduo, de determinada pessoa. E não tem jeito. A gente olha para essas pessoas com os nossos vieses. Então, os líderes, eles olham para os seus liderados, para os seus colaboradores, a partir dos seus próprios vieses. E aí, o que pode acontecer é que, por mais que esse líder hoje e no futuro esteja tentando
genuinamente enxergar, personalizar de forma mais personalizada cada uma dessas pessoas que estão nos seus times, ele vai acabar generalizando a partir da sua própria percepção. Então, o convite é que individualmente a gente passe a entregar uma mensagem para o nosso líder, entregar uma mensagem para o nosso gestor de forma mais clara de quem a gente de fato é, de quais são as nossas necessidades, de quais são os nossos valores. E aí, se a gente for pensar de forma bem prática, na realidade, a gente já faz isso. Talvez a gente não faça de forma estratégica, mas se você perguntar para as pessoas, para o seu gestor, para os seus colegas, se porventura você já tem subordinados, se você perguntar para essas pessoas quais são as impressões que elas têm de você, quais são os atributos que elas dão para você, quais são as características que elas atribuem a você, elas vão te responder. Elas vão falar, você é uma pessoa alegre, você é uma pessoa inteligente, você é uma pessoa às vezes mais dura, ou você é uma pessoa super confiável, super comunicativa. As pessoas, elas já têm percepções de quem a gente é. O que a gente precisa entender essas percepções são as melhores percepções para mim? São as percepções que eu quero que essas pessoas tenham? Aí é que tá a viradinha de chave que precisa acontecer na nossa vida. A gente já tem comportamentos, a gente já tem hábitos, a gente já tem, às vezes, não comportamentos, coisas que a gente deixa de fazer e que falam muito sobre nós. E aí é que eu quero fazer uma analogia aqui para explicar para vocês direitinho como que o branding pessoal ajuda nessa relação de você deixar de emitir mensagens que não necessariamente são as que você quer emitir, ou as que são mais interessantes para você chegar onde você quer chegar. E, por outro lado, ajudar o seu gestor a não ter essa percepção generalizada ou essa percepção a partir das interpretações dele sobre você, e sim uma clareza muito maior do que você de fato quer comunicar. E o exemplo que eu quero dar para vocês, que eu acho que é um exemplo mais fácil de entender, a analogia que eu quero fazer, é, por exemplo, a venda de produtos que são commodities. Então, para quem trabalha na área de marketing, talvez seja até um exemplo batido que eu vou dar aqui, mas para quem não é da área de marketing, talvez seja algo que as pessoas não conheçam, que é o exemplo do café. O café é uma commodity, café é café. E ele pode ser plantado no Brasil, na Colômbia, nas Arábias, sei lá onde, ele vai ter um gosto diferente, talvez, mais refinado, menos refinado, mais forte, menos, mais fraco, mas café é café. E nos últimos anos, a gente viu uma série de marcas pegando esse produto que é uma commodity e dando atributos que não são naturais dele, mas que são muito valorizados pelos consumidores. Marcas essas, Starbucks, a Nespresso, a própria Nescafé. E aí a gente se pergunta, como que essas marcas, como que essas empresas conseguem atribuir ao café, que é uma commodity, esses atributos, essas mensagens que são tão diferentes e que são tão relevantes para as pessoas que consomem? Elas conseguem fazer isso através de construção de marca, tá? Então, eu me lembro, quando eu tava fazendo o roteiro da live, eu fiquei lembrando, eu falei, gente, eu lembro que quando a gente era mais jovenzinho, assim, mais adolescente, não tinha Starbucks no Brasil, ou pelo menos lá na Zona Leste, onde eu morava, não tinha Starbucks. E era uma época que a gente tinha aqueles blogzinhos, tinha Tumblr, e aí a gente olhava aquelas fotos de Tumblr Tumblr é tipo um Instagram antigo, é uma rede social de imagens, basicamente, antiga. A gente via aqueles copos do Starbucks nas fotos e a gente falava, nossa, isso é tão legal, isso é tão bacana, eu queria muito ter um copo do Starbucks também para tirar uma foto super tendência e tal. E aí, quando abriu o Starbucks no Shopping Anália Franco na época, foi assim, a maior
o maior furor, a maior correria, todo mundo queria ter a sua chance de tirar a sua foto com seu copinho, com seu nome, de ter aquela experiência, né, de falar o próprio nome, ser chamado pelo nome pelo atendente para receber o seu café. Gente, isso tudo é gestão de marca, gestão de experiência, é você linkar aquele copinho, linkar aquele símbolo, linkar aquela experiência, uma série de coisas que o consumidor valoriza em troca de um café, que é uma commodity, tá? Então, quando a gente pensa que o café, que é uma commodity, pode ser substituído por um colaborador, por um subordinado, que nesse mercado de hoje é um braço, é uma commodity, e você olha para essa persona, né, para essa pessoinha, e você começa a colocar atributos muito claros nela, de forma muito consistente, de forma que o gestor, o stakeholder, a organização valorize essa pessoa da mesma forma que a gente passa a valorizar, a desejar, a almejar a experiência de um Starbucks, que é diferente de uma experiência de um café qualquer ali na cafeteria. Vocês conseguem perceber que você muda um pouco essa relação? Você passa a não depender só da visibilidade e da percepção que o seu gestor e que a organização tem de você. Você passa a emitir mensagens muito claras de quem você realmente é e de que valor você pode agregar para o seu chefe e para a sua organização, tá? E aqui vale uma frase que eu falo muito e que eu acho que a gente consegue tangibilizar bastante isso que eu tô falando, que é a diferença entre preço e valor. Preço é o que a gente paga. Então, se você estiver pensando na relação gestor-subordinado, na relação empresa-subordinado, a gente está falando que preço é o que a organização paga para ter o seu serviço. É o seu salário, são seus benefícios, é tudo que a empresa dá para você. Valor é o que a empresa ganha ao fazer isso, ao pagar o seu preço. Então, o que a gente precisa entender é que nessa relação de tomador de serviço, que é onde a organização está, ela toma o serviço seu e a sua de prestador de serviço, quem tem, eu não quero dizer a obrigação, mas quem tem a responsabilidade de demonstrar para esse tomador de serviço qual é o seu valor, é você. Ele vai ter a obrigatoriedade, ele vai ter a responsabilidade de perceber isso e muito provavelmente, dentro de uma relação organizacional, utilizar isso para te ajudar, se você estiver falando do seu chefe, né? O seu chefe, a partir do momento que ele percebe o seu valor, ele vai ser a pessoa mais indicada a colocar você nas posições corretas, a colocar você nos projetos corretos, a indicar você para uma promoção, a indicar você para uma posição mais interessante dentro da organização que te dê mais visibilidade, porque ele é capaz de perceber o valor que você emite, tá? Isso é muito importante, entender essa relação de que você transmite a mensagem, ele recebe e valoriza, é extremamente importante, tá? E aí, gente, notem que eu tô falando da relação subordinado-gestor, porque é sobre isso que a gente fala aqui, essa é a perspectiva que eu sempre trago aqui no canal, no Instagram e nas lives. Mas isso é válido para qualquer relação. Isso é válido para uma relação entre parceiros, para uma relação entre amigos, para uma relação entre pares, para uma relação do seu chefe, para você também como subordinado. É que dentro das nossas relações, dentro das organizações, você tem muito menos responsabilidade sobre o seu gestor, geralmente é o contrário. Mas, se em algum momento o chefe do seu chefe tá pedindo um feedback 360 dele e ele pergunta a sua percepção sobre ele, também é obrigação do seu chefe garantir que você valorize as características dele. Vocês entendem? Então, branding pessoal, que é a ferramenta que a gente utiliza para emitir as mensagens certas, não necessariamente só é bom, só é vantajoso de baixo para cima. Ele é vantajoso em qualquer esfera de relacionamento, porque o que a gente está falando aqui é sobre comunicação.
é sobre o que você comunica, é sobre você ter consciência de quais são as suas principais características, quais são as suas principais, os seus comportamentos, as suas habilidades, e você, através da sua imagem, da sua fala, da história que você conta, comunicar isso de forma clara e de forma que as pessoas que te interessam valorizem tudo isso. Tá bom? E aí, duas coisas que são super importantes de falar. A primeira delas é, tudo isso que você define para comunicar precisa ser verdade, tá? Não se fala de branding pessoal pautado num personagem. A gente não tá falando que, tá bom, então eu preciso definir atributos que o meu chefe valoriza, então eu vou meio que fazer um fake de mim, fazer um fake das minhas habilidades, um fake dos meus comportamentos para que esse cara me valorize. Isso não funciona. Isso não funciona. Porque quando a porca torce o rabo, sabe o que acontece? Você espana. Você vai acabar agindo de acordo com as suas características, você vai acabar agindo de acordo com o seu comportamento natural e as pessoas percebem quando não é real, tá? As pessoas percebem quando existe ali uma forçada de barra, quando você tá agindo de uma forma que não faz sentido com a sua realidade, enfim, com a sua essência, tá? Eu também não gosto de usar muito essa palavra essência, mas é muito importante que vocês tenham isso muito claro. E por isso que o processo de branding pessoal não é um processo de, tá bom, então eu vou sentar aqui e agora eu vou entender que eu sou comunicativa, eu sou super boa de relacionamento, eu sou ótima em, sei lá, estratégia e é isso que eu vou ser agora. Não é assim. É um processo que tem uma série de ferramentas, tem uma série de momentos de autoconhecimento. A gente não explora só características que você tem hoje, a gente precisa explorar a sua história até aqui, a gente precisa explorar os seus objetivos, aonde você quer chegar, pra gente fazer a partir disso uma interpretação de quais são as habilidades que você tem que podem te levar a chegar aonde você quer chegar. Então é um processo bastante complexo que no final você sai ali com a sua listinha, o seu, que eu chamo de Brand Essentials, né? Que é basicamente um framework de 6 informações, de 6 caixinhas principais, em que você consegue bater o olho e consegue entender, tá bom, isso é a minha marca pessoal, é isso que eu preciso comunicar para chegar onde eu quero chegar e para que as pessoas à minha volta valorizem quem eu sou de verdade, tá? Então isso é muito importante. E a outra coisa que é super importante falar sobre isso é que o processo de branding pessoal aplicado a pessoas dentro das organizações que querem garantir que essa relação tenha a melhor comunicação possível, essa relação gestor-subordinado, são 3 Cs que eu sempre falo sobre eles, que é clareza, confiança e consistência. E por que esses 3 Cs são super importantes? O primeiro é a clareza, porque não tem como você passar por esse processo de autoconhecimento, você passar por esse processo de organização dos seus objetivos, você passar por esse processo de alinhamento da sua identidade, de como você se vê, com a sua imagem, como as pessoas te veem e fazendo ajustes de como você quer que essa comunicação seja clara e que o seu gestor, as pessoas à sua volta te valorizem. Não tem como você passar por tudo isso e você não ter muita clareza de quem você é. Você sair da aleatoriedade. Isso pra mim é a grande mágica de trabalhar com brand pessoal. Geralmente a gente vive nessa aleatoriedade e a gente, por exemplo, quando a gente pergunta pras pessoas à nossa volta o que elas acham da gente, o que elas pensam da gente, geralmente a gente não sabe o que esperar de resposta. Geralmente a gente fica, ai meu Deus, é onde o momento de feedback, por exemplo, fica muito tenso. Porque você não sabe o que a pessoa vai falar sobre você. Porque você foi vivendo na aleatoriedade, você foi falando o que você achava que tinha que falar, não falando o que você não achava que tinha que falar, se comportando de um jeito, se comportando de outro, se vestindo de qualquer jeito, falando de qualquer jeito. E na hora que você vai receber esse parecer das pessoas sobre você, você fala, eu não sei o que esperar. Não sei o que esperar.
O branding, quando você pratica o branding pessoal, você passa por esse processo e você pratica ele na sua vida, gerencia a sua marca, você tem muita clareza, tanto do que você está emitindo, quanto de provavelmente o que as pessoas estão percebendo. Isso é mágico, isso é muito, muito bom. A gente fica muito mais confiante, que é o segundo C. Quando a gente tem essa clareza, a gente tem essa firmeza de que a gente está sendo verdadeiro com a gente mesmo e de que as pessoas vão perceber a gente da forma como a gente gostaria, a ideia é que a gente fique mais autoconfiante. Primeiro, de que a gente está dando o nosso melhor. Você não tem dúvida de que você está colocando na mesa sempre todo o seu melhor, todo o seu potencial, tudo que você tem de fortaleza. Você sabe quando você está entrando em uma atividade ou em um projeto e ele vai exigir de você algo que não é necessariamente a sua fortaleza, não é necessariamente a sua potencialidade. Então você tem confiança de que você vai ter que dar ali um esforço a mais, você vai ter que ter uma dedicação a mais para atingir um resultado melhor. Porque você sabe, você geralmente sabe aonde você tá pisando a partir do momento que você fez um processo de branding pessoal e você tem clareza de tudo que você precisa fazer. E por último, é a consistência. A ideia, e aí quando você transpõe para marcas, isso fica muito evidente, para marcas de produtos e serviços. Gente, sei lá, se eu fizer isso aqui para vocês sabem do que eu tô falando. Por anos, o Itaú fez isso em todo o comercial que ele colocou na televisão. O nome disso é consistência. Eles já estavam há muito tempo passando uma mensagem digital ali na tela, de modernidade. E aí, assim, a partir do momento... A Siri é maravilhosa, gente. Eu tô falando aqui, a Siri entra no rolê. Ai, Jesus, desculpa. A partir do momento que você passa esse tipo de mensagem de forma consistente, de forma muito assertiva, sempre, 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 as pessoas começam a pensar, ok, essa marca, ela é associada ao laranja, ela é associada à modernidade, ela é associada à confiança. E eles nunca entraram na televisão e falaram, oi, nós somos um banco moderno, nós somos um banco digitalizado, nós somos um banco em que você pode confiar. Eles nunca entraram, geralmente, e falaram assim, dessas características dessa forma. Eles utilizaram elementos, eles utilizaram discursos, histórias, formatos, cores, imagens para associar tudo isso na nossa cabeça de forma consistente. Então, no nosso dia a dia, a gente precisa fazer a mesma coisa. Eu não tô vindo com esse cabelinho aqui toda vez à toa. Eu não tô vindo com essa roupa, com os acessórios, com isso aqui, com o meu tom de voz, falando sempre da meia hora, do quanto eu valorizo o tempo de vocês à toa. Eu tô criando uma consistência nessa nossa relação para que vocês me percebam da forma como eu quero ser percebida. E de uma forma que eu acredito que vocês vão valorizar o que eu tô fazendo para vocês nesse espaço. Vocês conseguem perceber? Imagina que agora você pode fazer isso nas suas relações dentro das organizações. É mágico, gente, de verdade, é mágico, tá? Quando eu comecei a fazer isso na minha carreira, era muito engraçado, porque as pessoas que conviviam comigo no escritório sabiam que alguma coisa estava mudando. Sabia que tinha alguma coisa acontecendo, elas começaram a me olhar, a me ver de um jeito diferente e a fazer associações com a minha pessoa que não eram associações que elas faziam antes. Mas porque eu estava transmitindo com muito mais clareza o que eu queria transmitir e elas estavam percebendo com muito mais facilidade algumas características em mim que elas olhavam e falavam, isso eu valorizo, isso parece interessante, tá? Então, a dica prática dessa live é: comece a pensar que existem formas de você sair da aleatoriedade, e eu gosto de dizer sempre, ser de propósito. Você não é mais por acaso. Você nunca tá nos lugares por acaso. As coisas que você fala e que você deixa de falar não são por acaso. Os projetos que você faz, as coisas que você entrega, tudo que você faz é de propósito. E é de propósito para te ajudar a chegar onde você quer e para que as pessoas te valorizem pelo que você de fato é. E aí eu acho que a partir do momento que a gente
faz tudo isso, que a gente aplica todas essas técnicas, que a gente aplica a estratégia na nossa comunicação, na nossa relação com os nossos pares, chefes, subordinados, dentro das organizações, não tem mais como a gente falar, o meu chefe não me valoriza, a minha empresa não me valoriza. Eles vão valorizar porque você você transmite de forma muito clara quais são as suas potencialidades, quais são os seus valores, quais são os seus atributos, o que você entrega, o que você deixa de entregar, e as pessoas, elas valorizam isso. Tá? Eu tô aqui 1 minuto, eu vi que vocês falaram bastante coisa. Eu tinha até mais outras coisas pra falar, porque eu acredito que isso é realmente uma ferramenta e um processo que no futuro do trabalho vai ter que ser feito. Tá? Eu acho que não tem mais opção, ainda mais com trabalho remoto, trabalho por projetos, multicarreira, não tem mais como ser por acaso. Não tem mais como a gente ser aleatório no mundo do trabalho, trabalhando, fazendo, sem pensar na gente como marca, sem pensar na gente como um empreendimento, como alguém que presta um serviço, como alguém que apresenta uma imagem, como alguém que agrega valor nos lugares que passa e no mercado aonde passa. Tá bom? Espero que tenha sido útil. Eu vi que tem várias coisas aqui, acho que tem até perguntas, deixa eu ver. Se tiverem muitas perguntas, eu tava até conversando da gente talvez fazer uma live de perguntas. E aí eu vou olhando as perguntas de vocês e respondendo. Acho que pode ser legal também. Muito isso, eu aprendi com você. Passei por uma consultoria com a B Machado e foi muito legal. Ai, Vivi, saudades, Foi muito bom, né? Eu sei, tem algumas pessoas que foram meio que minhas cobaias, assim, na consultoria. E foi muito legal. Eu também aprendi muito nesses momentos. Comunicação, nossa imagem. Oi. Uma grande satisfação é receber feedback do gestor com exatamente o que busquei passar com a minha marca pessoal. É muito legal essa história, gente, porque quando a gente faz a consultoria de marca pessoal, a gente trabalha com os arquétipos. Posso fazer uma live também para falar sobre isso em algum momento. E fica muito claro, fica muito evidente quando você trabalha com esses atributos que já estão na mente das pessoas, que as pessoas já acham interessantes, e aí você começa a trabalhar isso de forma estratégica. Quando a pessoa retorna para você com a mensagem que você transmitiu, você fala, cara, funciona muito, é muito bom. Adorando o conteúdo, que bom. Consistência é poder, é isso. Sim, ainda estou engatinhando, mas o pouco que estou praticando, o que aprendi na consultoria já surtiu efeito. Ai, que delícia. Vou pegar todos esses feedbacks aqui, colocar os depoimentos. Cheguei no final, mas depois vou assistir. Assiste, Eriquinha, assiste sim que você vai gostar. Foi muito boa a live. Bom, gente, muito obrigada. Eu vi que tem umas pessoas entrando agora. Assistam, eu já vou subir o conteúdo no Instagram, a gente tá acabando. Espero que tenha sido útil. Se tiverem dúvidas, comentários, deixem lá no feed, tá bom? Um beijo todo mundo. Feliz ano novo. Aproveitem com a família na medida do possível, com segurança. E a gente se vê em 2021.